Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui. E hoje com participação de Jéssica Monteiro, advogada especialista em direito de família e sucessões, atuante no projeto de violência doméstica, que oferece suporte e orientação jurídica para garantir proteção às vítimas. Seja muito bem-vinda, Jéssica! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom, o prazer é todo nosso. Vou te apresentar a equipe, temos aqui a Lohana. Olá, Jéssica, seja muito bem-vinda ao programa Conectados em Cristo, o programa é todo seu. Obrigada. Temos a Elô Nascimento. Olá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elô. Matheus. Seja muito bem-vindo, eu tô muito ansioso pro nosso bate-papo. Ai, Matheus. E Elô Colegas. Maria. Muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada. E você, ouvinte, pode mandar sua pergunta, sua contribuição para esse tema aqui no WhatsApp, 44 31 42 37 57. Quem tá aqui acompanhando pelo YouTube também pode mandar aqui no chat, que a equipe vai estar visualizando aqui, passando pra gente. E o tema de hoje é violência doméstica. Estamos aí finalizando o mês de julho. E vamos trazer a conscientização desse assunto que é tão importante, né, Jéssica? Exatamente, é um tema, infelizmente, né, que atinge muitas mulheres da nossa região, do nosso país, do mundo inteiro. As estatísticas só aumentam, então é algo que deve ser esclarecido, deve ser conversado, porque tem muita mulher que passa por isso e muitas vezes passa por isso sem saber que está sofrendo violência doméstica. E para a gente já entrar no tema, conta para nós, Jéssica, para o nosso ouvinte, o que pode ser considerado, né, violência doméstica? A gente trabalha com vários graus, um grau leve, um médio e o grave. Então, vamos começar do lado contrário, né? O grave é aquele que todo mundo vê, é a agressão física. Então, um vizinho pode ajudar, um outro familiar, todo mundo até entende que a violência doméstica é só a agressão física. E estamos bem longe disso. A violência psicológica, que eu diria que talvez afete muitas vezes mais do que a própria violência física, porque ela demora muito mais, né? Então, a violência psicológica ela é muito difícil de ser caracterizada, de ser vista por algum familiar. Às vezes a mulher está muito fraca para pedir ajuda, para sair daquele meio ali que ela conhece, além do histórico familiar. Então, muitas vezes, essa mulher já passa por isso dentro de casa. Ou com um pai, né, um irmão, ou é o que ela vê a mãe passando. Então, para ela, aquilo é muito comum. E quando ela vivencia um relacionamento extremamente abusivo, com um psicológico, onde o agressor abala ela psicologicamente, ela não consegue sair daquilo, porque ela entende que aquilo é normal. Então, hoje em dia, estatisticamente, a gente fala de mais de 80% de uma agressão psicológica, muito mais do que uma agressão física, que é aquela que todo mundo conhece. E quais são os sinais de alerta para as mulheres que sofrem esse tipo de violência, para às vezes estar ali no nosso meio, na comunidade, a minha vizinha, e eu não tenho nem ideia, não tenho nem noção que ela está passando por isso? Sim, voltamos àquele grau que eu falei, entre o leve, o médio e o grave, né? Então, de forma leve, você vai identificando que seu parceiro, de repente, é muito ciumento, ou ele não gosta de determinadas coisas, ou de determinados amigos, mas não é de uma forma leve, comum. Senão parece assim, nossa, Jéssica, então tudo é agressão agora, física ou psicológica, né? Não pode mais falar nada. Tem a maneira correta de dizer, né? Sempre tem a maneira correta de você falar com a outra pessoa sem que você manipule ela. Então, de forma leve, o agressor ele vai manipulando até que a mulher não tenha mais uma amiga para contar, porque aquela amiga, de repente, já não é mais adequada à visão dele, ou um amigo. Então, ela começa a ficar sem socorro, certo? Depois, a gente vai para um grau médio, onde a gente já fala de uma violência patrimonial. Então, assim, ela não tem mais o dinheiro dela, é uma questão de para que você vai trabalhar? Né? Você tem tudo aqui, você não precisa trabalhar.
E o trabalho não é só dinheiro, né? O trabalho é conversar com outras pessoas, é dialogar, é abrir a mente. Então, ela vai ficando cada vez mais aprisionada. Mais aprisionada. E aí a gente entra num grau quase o grave, mas que o homem ou o agressor começa a quebrar as coisas. Então, ele começa a demonstrar força. Então, entenda que uma mulher que já passou todos esses graus, né? Começou lá de forma leve, foi lá para o médio, né? E chegou ali nesse grau onde ele já está mostrando força, a gente está lidando com uma pessoa totalmente submissa. E é aí que entra a agressão física. Isso gera muitas vezes o medo nessas mulheres, né? Não só nelas, eu acredito que todos que estão ao redor ali, sabendo ou não, gera uma sensação de medo. Gera. Então já traz o ponto da próxima pergunta, que é quais os direitos dessas mulheres que sofrem violência doméstica aqui no Brasil? Olha, algo que hoje em dia aumentou muito, e voltando na parte de estatística, a gente teve mais de 300 mil casos de medida protetiva. Depois da pandemia, isso foi assim um boom. O que é a medida protetiva? Então, a mulher em situação de ameaça ou de violência doméstica, ela pode ir até a delegacia, ou até o Ministério Público, ou até mesmo diretamente ao juiz e pedir uma medida protetiva desse agressor, que não vai poder chegar perto dela de 100, 200 metros, dependendo do caso. Então, ela consegue essa segurança e pode estender até para os familiares, de repente um filho, né, alguém que tenha visto essa agressão. Ô, Jéssica, e o que acontece é que muitas mulheres, ou nós, pessoas comuns assim, ou sei lá, leigos e leigas do assunto, acreditam que não acontece perto da gente. Porque as notícias aparecem pra gente, pessoal, é claro que nós aqui na região, né, temos referência como Maringá, enfim. Essas notícias acabam vindo de um pouco mais distante do que da nossa região aqui, das cidades menores. Você tem uma média ou assim de quantidade de casos que acontecem aqui na nossa região, desses diversos tipos de violência que acontecem aqui? Oi, Lô, eu não tenho uma estatística para te dar em relação à violência doméstica que acontece na nossa região. Em uma cidade pequena, é muito mais complicado. Uma cidade grande, a gente tem delegacias especializadas para um atendimento nesse sentido. Então, muitas vezes, na nossa região, a mulher ela fica completamente desamparada. Porque ela vai até a delegacia, muitas vezes, ali mesmo, ela não se sente bem, ela se sente constrangida, ou ela começa a entender que talvez a culpa seja dela, que talvez ela tenha feito alguma coisa e tenha provocado isso, entendeu? Então, as mulheres na nossa região, infelizmente, não têm o respaldo que deveria ter. Então, eu não consigo te passar uma estatística, mas existem muitos casos, assim. A gente que está um pouquinho à frente, né, que trabalha mais com isso, a gente vê a quantidade de mulheres que vêm atrás, que tentam dar um sinal, né, de alerta e acabam muitas vezes voltando atrás. Jéssica, eu tenho uma pergunta para você. Eu já tive caso na família de mulheres que sofreu agressão e muitas vezes ia lá, fazia o BO, fazia a medida protetiva e depois de um tempo retirava. Aí eu gostaria de perguntar para você, se você já teve caso desse, que aumenta mais a questão da agressão. O marido começa a agredir mais, faz a medida protetiva, vai lá, retira o BO e depois começa a sofrer tudo de novo. Olha, é assim, agora não, já há algum tempo não tem mais como retirar a medida protetiva, justamente por conta disso. O que acontecia? Poderia sim o agressor começar a manipular essa vítima, que já está, né, totalmente abalada, a retirar esse boletim, retirar essa denúncia. Não é mais possível. O que acontece? O Ministério Público, que é quem cuida das mulheres, dos idosos, das crianças, né? Ele pega aquele processo para ele e aquele processo vai continuar.
Então, assim, por exemplo, eu sou advogada da ativa, aquela advogada nomeada para responder em algum caso, né? Ah, sim. E muitas e muitas vezes a gente vai fazer audiência, chega na audiência de violência doméstica e a mulher já retornou com o agressor. Nossa. E isso deve ser explicado de que, mesmo assim, olha, mesmo vocês retornando, o processo vai continuar. Então, depois dos 6 meses ali do tempo que ficar a medida protetiva, ela pode prorrogar essa medida protetiva ou suspender. Mas o processo ele vai continuar aí aos cuidados do Ministério Público. Ô, Jéssica, eu tenho uma dúvida também sobre essa questão de medida protetiva. É que muitas vezes as pessoas falam assim, mas tá, 100 metros. Quem é que vai lá ficar medindo o tempo todo que o agressor tá a 100 metros da pessoa, né? Muito interessante isso. Existe alguma outra medida cabível para esses casos, assim, de fiscalização? Não tem ninguém que vai medir. E assim, não pode também mandar mensagem, WhatsApp, não pode entrar em contato de outra forma. Então, de repente, por um parente, alguma coisa assim. O que acontece? Se esse agressor, de repente, tentar intermediar ali de alguma forma, né? Hoje em dia tem o botão do pânico, que quando ela vai para a delegacia, ela já sai normalmente, não sempre, às vezes por um erro ali, alguma coisa assim, mas deveria sair todas com o botão do pânico. E aí tá se sentindo ameaçada, ou chegou perto, ou tá ultrapassando o limite ali da medida protetiva, ela pode acionar o botão do pânico. É um botão mesmo. Um aplicativo de celular. Sim. Entendi. E aí a polícia chega, ele pode ser preso em flagrante. Jéssica, acabei de sofrer uma agressão. O que você orienta? A mulher sair da casa, procurar um familiar? Existe algum abrigo, às vezes, em cidades maiores, que essas mulheres que sofrem agressão possa estar procurando? Você pode explicar um pouco para nós o que fazer de imediato? Acabei de sofrer uma agressão. Vou direto na delegacia, o que eu faço? Em cidades maiores existem esses abrigos, né? Que acolhem as mulheres que acabaram de vivenciar a violência doméstica. Isso é muito bom, né? Porque ali ela tem uma segurança, ela tem um apoio psicológico e tudo mais. Agora, se tratando de uma cidade menor, que é o nosso caso, eu sempre oriento a sair de casa se for possível, dificultar esse acesso, porque por mais que você vá até a delegacia, que você já tem esse botão do pânico, né? A gente não sabe o nível desse agressor, o que ele pode fazer. Então, eu oriento sim a sempre se afastar, procurar ajuda psicológica, uma orientação jurídica ou alguém da área, porque não é sempre que um familiar entende a sua dor ou entende seu problema, não é hora de julgamento, então você tem que procurar as pessoas certas nessa hora. E ligar no 180, que é o número que a gente tem de apoio à violência doméstica hoje em dia. Interessante. Jéssica, e qual o principal desafio que essas mulheres sofrem quando elas vão buscar essa ajuda? Na sua opinião, baseada aí na sua experiência jurídica. Eu diria que é realmente esse apoio, sabe? Esse entendimento e não o julgamento. Porque as mulheres ainda são extremamente julgadas. A gente tem uma cultura de mulher apanhou, voltou, gosta de apanhar, né? E a gente lida com isso diariamente. Então, assim, as pessoas se esquecem dos traumas ou do que aquela mulher pode ter passado, ou o que fez ela chegar até ali, ou por que ela aguentou, né, tudo aquilo até chegar ali. Então, eu acho que o apoio, tenho certeza que o apoio psicológico nessa hora é o mais difícil, para que ela não retorne, né? Porque muitas vezes ela vai retornar, né? A gente está falando de mulheres que perderam a independência financeira, que é algo que dificulta muito. Então ela acaba voltando para o agressor e pode ser que depois ela consiga se separar, mas assim, é um processo, né? E deve ser respeitado. E como que funciona a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela veio justamente para isso, né? A gente não tinha nada, nenhum embasamento jurídico ali em relação a isso.
Então, assim, a lei ela veio para ajudar em relação a isso. Surgiram as medidas protetivas, surgiram, nossa, tanta coisa que não existia ainda, E né? é uma lei recente, né, Jéssica? É uma lei super recente. E assim, a gente já está num nível de que começou a ser mal utilizado. Entendeu? A gente vê muitas vezes também, indo por uma outra perspectiva totalmente diferente, das mulheres começarem a usar como o título de vingança. O que dificulta daí quem realmente precisa. Então a gente tem que lidar muito com esses casos também. Então, assim, como todas as outras, ela veio para ajudar, mas ela tem algumas lacunas. Uau. E baseado nos seus cases aí, talvez muita coisa é confidencial, né? Mas você pode relatar alguma experiência de sucesso ou que, sei lá, que uma mulher depois ela conseguiu se superar essa etapa de vida, algum caso que você acompanhou, assim? Eu não posso falar de casos específicos, né? Pelo nosso código de ética. Mas eu diria, assim, que a questão de sucesso, todos os casos que eu vi que a mulher não aguentou, ela retornou ao agressor e depois ela acabou me procurando novamente e ela estava com uma outra cabeça e ela voltou a conseguir a independência financeira dela, ela voltou a conquistar alguma coisa, ela nunca mais retorna ao quadro anterior. Nunca mais ela retorna a passar pelas mesmas coisas, sabe? Se ela viver realmente esse processo. Então, para todas, eu falo a mesma coisa. Olha, é muito difícil. Você vai querer voltar muitas vezes, mas se você passar por isso, você não vai passar nunca mais por isso. Então, eu acho que o de sucesso são esses casos que conseguiram passar essa fase e se estabelecer na fase segura, ideal. Ô, Jéssica, e eu acho intrigante porque, assim, sempre vai ser o agressor, né? Então, tecnicamente, quando a gente fala de agressor, a gente entende que essa pessoa está cometendo um crime, né? Sim. E então, por que, falando de um modo bem leigo, né? Por que essas pessoas, então, elas não são presas? Por que elas não cumprem um regime aí de modo que seja justo, né? Porque, assim, pelo que nós vemos, assim, no nosso dia a dia, de fato, o que acontece? Essas pessoas são ditas como agressores, mas elas não Tem uma punição, não são né? punidos de forma correta, assim. E aí tem esse lado controverso, né? Como é que a gente pode estar aí auxiliando para que isso realmente aconteça, para que essa mulher sinta-se, olha, vamos lá comigo fazer tudo isso que você precisa, eu vou estar aqui com você, mas sabendo que ela vai estar amparada com a justiça, né? Sabendo que isso vai acontecer. Tipo, essa pessoa realmente vai ficar longe, essa pessoa realmente vai ser punida de alguma forma. Porque se a gente fala agressora, a gente entende que essa pessoa deveria ser presa. Ou cumprir de alguma forma alguma punição. Sim. Então, faltam muitas provas, sabe? Todos os processos, independente de ser da violência doméstica, todos os processos, se você não tiver provas, não adianta. Então, assim, muitas vezes, aconteceu isso, e daí eu falo, tá, mas o que você tem de prova? Como que a gente consegue provar que isso aconteceu? Então, assim, a mulher nessa hora, imagina, ela tem que ter a cabeça de que ela vai no posto de saúde ou vai no médico para fazer o exame, para comprovar aquele machucado, vai tirar foto, vai filmar, entendeu? Nem sempre ela faz isso. Então, às vezes, algum familiar, alguém assim pode fazer. Tudo isso são provas que ajudam no processo. Sim. Então, aí se torna um processo bem feito, né? E outra questão também é se esse agressor ele foi pego em flagrante. Porque daí nós temos provas mais do que robustas, né? Os policiais chegaram ali, presenciaram a cena e aí sim, ele vai preso em flagrante. Aí já acontece a prisão. Aí já acontece a prisão. Interessante. Então, Jéssica, falando sobre políticas públicas, o que você, na sua opinião, como advogada, o que você acha que pode ser implantado para melhorar essa questão que a Elo falou, para trazer uma segurança a mais para a mulher? Na nossa região, Isso, ou
de maneira geral, Tá. se você quiser Na falar. nossa região, eu acho que falta muito apoio psicológico voltado para isso. Aham. Então teria que ter um local, quem sabe, de apoio, ou um lugar que a mulher consiga ir semanalmente para ela entender o que está acontecendo com ela, que ela não está louca, que tudo aquilo que está acontecendo, ela está sendo a vítima, na verdade, porque a mulher nessa hora ela se culpa muito mesmo. Então, o apoio psicológico na violência doméstica, ele é, sim, crucial, é determinante. Entendi. E como a gente, como comunidade, igreja, podemos ajudar as vítimas? Amparando, eu diria assim, não julgando, né, como todo mundo faz. Muitas vezes a gente sabe que pode acontecer alguma coisa ali, ou vê os alertas, né, que sempre estão ali, e a gente passa pano, cada um, né, relacionamento é deles, eu não vou me meter. Então, muitas vezes a gente só de deixar uma pulguinha atrás na orelha daquela mulher, olha, mas você está confortável com isso? Não está se sentindo ameaçada? Tá tudo bem? Entendeu? Nós, como sociedade, o amparo é o que a gente consegue ajudar uma mulher que é vítima de violência doméstica. Ô, Jéssica, e a maioria das nossas ouvintes são mulheres, né? E aí, amanhã, provavelmente, hoje nós estamos falando na terça e quarta hoje, temos a reprise durante a tarde. Certamente, muitas mulheres que estão em casa, por vezes, passam por situações de ciclos de violência, né? Sim. Você pode falar alguns alertas para o pessoal que está ouvindo, para as mulheres que estão ouvindo? Quais são esses primeiros alertas que elas precisam estar atentas em relação à violência doméstica? Sim, tem muitos alertas. Uhum. Até tem um violentômetro que eu trouxe aqui. Uma hora a gente deixa em algum lugar, onde eu vou, eu deixo ele. Que tem vários alertas que são desses níveis que eu falei. Mas, assim, os básicos que acontecem muito é essa violência psicológica, desde que ela também não seja feita pela mulher, tá? Mas, assim, ela tá se sentindo constrangida, ela não tem o poder de palavra, ela não consegue dialogar, ela não consegue... A única coisa que ela tem dentro da casa dela é o serviço doméstico, ela não tem voz. Então, né, começou ali por um sinal. Outro sinal determinante é o patrimonial. E depois as brigas, né? Que nível que tá essa briga? É xingamento, né? Tá te ameaçando, você tá se sentindo ameaçada. Acho que a questão não é nem ameaçar, mas você está se sentindo ameaçada. Se você está se sentindo ameaçada, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então, começa ali pelo psicológico, até chegar na parte que eu falei, começar a quebrar alguma coisa, demonstrar força, né? Tudo que não tá equiparado ali, não tá estranho, já é um sinal de alerta. E uma coisa que você falou, que eu acho que tem muita relevância, que você falou bem mais no começo, é quando o agressor ele começa a isolar essa mulher das outras pessoas, né? Ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos, ela simplesmente é só ele e ela. Isso. É só eu e você, só eu gosto de você, só eu me importo com você, Sim. só eu tô com você. Então eu acho que isso também é um sinal de alerta, né? É muito comum, assim, eu diria a fase inicial, é esse isolamento, né, de um não sei, aí teria que ir para uma parte mais psicológica, né? Um narcisista, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, é muito comum. Acontece esse isolamento e a mulher ela só vai, sem perceber. E quando ela chega, ela não tem mais para quem pedir ajuda. Até os familiares, não tem mais ninguém próximo. Né? As amigas não prestavam, as amigas não eram adequadas. Um amigo, então, nem pensar. Então, a mulher se isolou, ela sabe cuidar do filho e da casa. Então, fica cada vez mais difícil de pedir ajuda. Jéssica, nos seus casos que você atende, a maioria desses agressores, eles fazem uso de álcool e drogas? A grande maioria. A grande maioria, assim. Se eu vou montar uma estatística da minha cabeça, tá? Mas, assim, de todos os casos que começou, que o ápice, né, da violência física ali, ou de quebrar as coisas e tudo mais,
95% foi ocasionado pelo álcool. Nossa senhora. Álcool Uau. e droga. Mas é muito, muito. Gente. E sobre canais de denúncia, tanto para mulher ou, por exemplo, vizinhos? Ou você tá passando na rua e vê uma situação? 180. 180. Ou ir até a delegacia mais próxima. Tá? O policial daí ele tem que acompanhar o caso. É muito interessante, a Jéssica falando, o quanto que a mulher se torna refém, né? Se torna refém sem perceber, E eu, né? eu fico pensando, né, como eu falei do caso que eu já vivenciei, o quanto que as mulheres vão agora, graças a Deus não pode mais retirar, né? Uhum. Mas o quanto que as mulheres vão, faz a denúncia e depois volta atrás, né? Muitas. Realmente é um tema muito... Muitas. É um ciclo, assim, sem fim, né? Como eu falei. Ela vai voltar, não cabe o julgamento, pode ser que aconteça, tudo bem. O importante é que ela consiga depois sair de tudo isso, porque realmente é muito difícil. E qual a mensagem final, Jéssica, você gostaria de deixar para as vítimas de violência doméstica que estão nos ouvindo? Eu acho que seria exatamente esse lado positivo que a gente falou, de se você acha que você vive isso, né? Se você tem algum alarme ali, fique atenta. Não é para sair terminando o relacionamento, gente. Mas fique atenta, só isso. Se você está passando por isso. E agora, se você tem certeza, se você chegou já até passar por um processo, se restabeleça, volte a ter a sua vida, comece a dominar a sua vida, o protagonismo da sua vida. E a hora que você passar por essa fase, você nunca mais vai voltar para ela. Uau. Antes da gente encerrar, 30 segundos tem o Confesse Aqui com a Jéssica. Meu As Deus. perguntinhas pessoais você vai responder. Mas antes, eu gostaria que você passasse o seu @ para a galera que quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais ou falar com você, né, sobre isso de forma profissional, né, poder te contatar. @jessica.monteiro.adv. Posso Ok, confirmar? claro. É isso mesmo, é isso mesmo, Jéssica. É isso mesmo, né? Então A vamos gente lá. marcou hoje. Confesse Aqui com Jéssica Monteiro. Um lugar. Minha casa. Uma música. Nossa, que Pode ser estilo musical. Qualquer um também. De louvor. Uma Adoro. frase que te inspira. Vamos pra violência doméstica, então. Nem todos os casos de violência doméstica são casos privados. Deveria ser um caso de violência pública. E uma palavra que te representa. Amor. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui, Jéssica. Prazer é todo meu.